Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, um pedido em lugar de uma ordem. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. Na quarta-feira, nós temos a tarde da bênção, às 15 horas. E na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas no culto de células, que é uma reunião que acontece nos lares. Você que quer receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus, e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da Palavra de Deus, e às 19h o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Muito bem, eu quero pensar com você aqui com o tema um pedido em lugar de uma ordem, ou seja, de uma exigência. Eu quero pensar com você na carta de Paulo, escrita a Filemon. Paulo escreve uma carta a Filemon para devolver um escravo fugitivo por nome de Onésimo. Ele tinha todos os direitos, de exigir que ele aceitasse essa pessoa de volta, mas ao invés disto, ele resolve pedir. E eu quero pensar com você sobre este assunto, sobre a autoridade, na perspectiva de autoridade. Será que o que resolve mais? Seria o grito ou um pedido com gentileza? O que resolve mais? Uma exigência ou uma solicitação? Então nós queremos pensar sobre isso. O que funciona mais? Você fazer um pedido ou dar uma ordem expressa, exigindo que as pessoas... Então no campo desta relação de autoridade e o subalterno, aquele que está sob o comando, nós temos que ver essa relação de uma maneira... O que é mais funcional? Por que às vezes os apelos às vezes não são atendidos, não produz os resultados que muitas vezes a pessoa ela espera que produza? Então eu trouxe aqui um texto do capítulo Filemon, do verso 8 ao verso 14, que fala como Paulo, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, como ele resolveu essa situação conflituosa entre o patrão e o empregado, entre o escravo, e o patrão, aquele escravo que havia fugido. Esse texto é muito interessante. O ideal seria ler todo, que é apenas 25 versículos, ou melhor, 25 versículos, mas eu vou ler apenas 6 versículos, que encontra do verso 8 ao 14 assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho.
Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, porque para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Quero me ater nestes versículos que fala dessa maneira habilidosa que Paulo usou para devolver. Os estudiosos são unânimes em defender que Onésimo era um escravo e esse Filemão era um cidadão rico que tinha, muitas pessoas aos seus serviços, e ele converteu ao cristianismo, e através das pregações do apóstolo Paulo, possivelmente lá em Éfeso, quando ele estava em Éfeso, que Colossos é uma cidade próxima, e ele certamente convertera, e ele abriu essa igreja na sua casa. Mas esse cidadão Onésimo, ele pode ter subtraído alguma coisa e fugido. E nas suas andanças, na sua fuga, ele foi parar em Roma. Roma, na verdade, naquele tempo que Paulo escreve essa carta, era um antro de esconderijo de pessoas que praticavam mal feito, e Onésimo, por sua vez, ele escondeu lá em Roma. Mas, ele acaba encontrando com Paulo na prisão, e Paulo compartilha com ele da graça, de Deus, por meio de Cristo Jesus, e ele, então, converte ao Evangelho, converte ao cristianismo. E ele certamente relatou para Paulo: olha, eu estou aqui, mas na verdade eu tenho um saldo de injustiça. Eu cometi este delito e eu fugi lá de Colossos e vim parar aqui. E Paulo, nas suas conversas, começa a falar com ele, e ele fala: olha, eu era escravo de um cidadão lá em Colossos, por nome de Filemão. Paulo disse: olha, esse cidadão, ele tem uma igreja na sua casa, ele converteu também o cristianismo. Que bom que você está aqui, que você, converteu, mas o certo é você voltar. Então, nessa reflexão aqui, eu quero falar de algumas coisas interessantes que essa carta expõe para nós. Ela fala sobre salvação, fala sobre perdão, fala sobre restituição. Essa carta aqui, com esses 25 versículos apenas, fala sobre ética. Paulo, ele fala para aquele filho que ele gerou, ele diz assim: este é o meu filho que gerei nas minhas algemas, que gerei em cadeias. Ele trata Onésimo como um filho, ou seja, filho na fé. E ele estava utilizando dos serviços de Onésimo. Pode ser que Onésimo recebeu a libertação antes de Paulo, por isso que ele fazia essa mediação. E ele então vê como aquele Onésimo converteu ao cristianismo. E ele então vai ser: esse cidadão é muito útil para mim. Mas ele então toma o caminho correto, porque o cristianismo, ele fala sobre isto. Quando uma pessoa lesa, quando ela rouba, quando ela faz qualquer coisa errada, tudo aquilo que ela pode reparar, ela precisa de reparar. Nada disso que as pessoas falam: eu arrependi e agora a minha conta está paga. Esse dano que eu causei. Não, tudo que a pessoa puder, em condição, ele deve reparar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou com o meu carro, estacionado na porta dessa emissora. Se vem uma pessoa da fé e arranha a porta do carro, estraga o carro, ele apresenta suas desculpas: foi sem querer.
tudo bem, mas ele precisa pagar o prejuízo, o dano, porque ele é causador. Agora imagina se ele bate, né, ou então fere alguém. Ele não pode fazer nada além de pagar as despesas. Se matou, ele não pode restituir. Então aí ele vai buscar o perdão. Mas não basta essa questão de pedir perdão, ele precisa reparar. Paulo, ele fala para esse cidadão, olha, você realmente converteu, você realmente mudou de vida. Mas você precisa de voltar lá na casa do seu Senhor e pedir para ele perdão. Você precisa de voltar na casa do seu Senhor e reparar o que você fez. Eu poderia até exigir isso de Filemon, mas eu não vou exigir. E ele escreve essa carta de maneira carinhosa. Isso é um ensinamento e tanto. Para mim, para você, porque esse ensinamento aqui, Paulo, ele diz o seguinte, olha, eu quero te solicitar, né? Eu prefiro solicitar em nome do amor. Eu poderia até te exigir que receba esse cidadão, perdoa pelo que eu fiz por você lá atrás, mas eu não quero fazer isso, porque se você fizer isso por mim, por eu estar exigindo, isso não tem valor no mundo espiritual. Agora, trazendo isso para nós, quantas pessoas que elas compartilham o evangelho conosco, ou com alguém, e depois ela fica explorando a pessoa. Ah, esse é meu filho na fé. O apóstolo Paulo não tinha essa ideia. Ele até compreendia que a pessoa que recebeu, né, a mensagem, ele deveria ser grato, ele deveria reconhecer, mas isso de uma maneira espontânea. Não poderia ser exigido ou imposto em cima das pessoas. Paulo tinha autoridade sobre Filemon. Ele falou assim, eu sou um velho, eu estou preso por causa do evangelho, mas eu, ao invés de te ordenar o que deve fazer com relação a esse escravo, eu estou te solicitando, pedindo isso em nome do amor. Trazendo isso para a nossa vida, no cotidiano, será que se nós aplicar esse meio, esses métodos, não torna muito mais funcional? Porque neste texto aqui nós vamos ver que no verso 17, precisamente no verso 17, Paulo, para fazer essa solicitação, ele coloca no pé de igualdade com Filemon, sendo ele apóstolo. Ele diz o seguinte, se portanto me considera companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ele colocou em pé de igualdade com aquele infrator, que era Onésimo, que tinha subtraído os bens do seu patrão. Ele não se colocou acima. E todas as vezes que deparamos numa situação conflituosa, mesmo que a pessoa usufrua dentro da hierarquia, de comando, mas se ele colocar em pé de igualdade com as pessoas, os resultados são muito mais favoráveis e melhores. Um pai, na educação do seu filho, ele pode exigir, em algumas situações ele deve exigir, e principalmente quando a sua autoridade ela está em jogo. Mas quando esse pai, dentro de uma regularidade da vida, ele trata o seu filho, por favor, ou diz para o seu cônjuge, por favor, olha, você me pode fazer isto. Essa delicadeza, essa maneira de tratar, dentro do lar, ela tem um resultado positivo muito além daquela imposição, muito além da restrição, muito além do castigo físico, que muitos usam desses métodos.
Agora, trazendo isso para o lado empresarial, aquele que está no comando, quando ele fala para o seu empregado, né, que trata ele com respeito, essa pessoa passa a fazer melhor, porque ela entende que ela está sendo valorizada, ela está sendo tratada com estima, ela está sendo tratada com educação. E aí Paulo, ele dirige a este seu companheiro, que era Filemão, e diz assim: olha, receba em nome do amor. Eu estou te solicitando, eu poderia te ordenar, mas se eu te ordenar, você vai fazer, mas não por livre vontade. Eu não quero que isso aconteça. No reino de Deus, as coisas, tudo aquilo que nós propormos a fazer na obra de Deus, se não for de maneira espontânea, se não for movido pelo amor, perde todo o resultado. Quando nós fazemos por ameaça, por medo ou por qualquer outra razão que não seja movido pelo amor, nós estamos na contramão. E aquelas pessoas que usam dessa habilidade de Paulo, ele então tem resultados positivos. Paulo, ele pediu, ele solicitou. E eu quero que você pense sobre isso, no tratamento, no relação, porque situação conflituosa, nós deparamos com ela no dia a dia. E nós somos chamados para edificar, somos chamados para ajudar e cooperar, porque estamos sujeitos a errar. Mas nós podemos corrigir a nossa rota, podemos caminhar de maneira alinhada. Paulo, ele fez isso, sem comprometer a lisura, a transparência e a ética do Evangelho. Ele pediu que aquele homem recebesse aquele funcionário e perdoasse. Ele não exigiu, porque ele tinha causado um dano. E com certeza, esse homem sensível, ele recebeu esse empregado de volta. E agora ele saiu da condição de empregado, mas agora na condição de irmão. Que nós possamos pensar sobre isso. Afinal de contas, somos filhos do mesmo Pai. Estamos com atribuições diferentes, mas temos um só Pai e devemos considerar uns aos outros qual é igual, como Paulo considerou este fugitivo. Diz assim: portanto, me considera como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ele se colocou igual. E quando assim agimos, eu te afirmo que os resultados são infinitamente superiores quando exigimos ou impomos sobre as pessoas. Com essas palavras eu quero orar, pedindo ao Senhor que Ele nos dê essa sensibilidade e habilidade para ajudar aqueles que estão à nossa volta. E nós também usufruir desses ensinamentos, porque vamos depender da ajuda e da graça de Deus e da compreensão e cooperação daqueles que estão à nossa volta. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, suplicando por esta pessoa que está nos assistindo, que o Senhor dê ela sabedoria e que ela possa ter a graça, a delicadeza, a capacidade de usar da sua autoridade, mas também, ó Deus, ser solícito e compreender a dinâmica da vida, porque assim nós cumpriremos a lei de Cristo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu oro por esse telespectador em Cristo Jesus, o meu amado e eterno Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.